Pois bem, meus amigos, mais uma vez estou aqui para tentar deixar mais um recado aí para o Brasil, quiçá para o mundo. Hoje eu vou falar sobre partido político. Partido. Por que partido político? Bom, começar a falar alguma coisinha ali da época da ditadura. Existia Arena e MDB. Existia naquela época um clima da Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, mundo capitalista e mundo socialista. A coisa era bem clara. Os partidos então tinham uma linha mais à direita e outra linha mais à esquerda. O MDB representava o centro-esquerda e a Arena o centro para a direita. Tudo bem. Aí houve um momento em que o país já não suportava mais. A coisa já estava difícil para os militares. E existia um general muito inteligente, chamado Gomerido Couto Silva, outro era Leitão de Abreu, pessoas que eu tenho respeito, alto respeito até hoje, porque eram homens sábios, inteligentes, na minha opinião. Perceberam que o clima estava difícil e que era o melhor. O caminho era a abertura política. E deram a abertura política ao povo brasileiro. Criaram mais 4 partidos e depois acabaram criando mais um, PDT, que foi entregue a Leonel Brizola. Que, na minha opinião, naquele momento, se o Leonel Brizola tivesse conquistado o PTB, ele seria o próximo presidente da República eleito através do voto. Mas, senhoras e senhores, o PTB ficou com a sobrinha de Getúlio Vargas, Ivete Vargas. E nesse momento da vida pública do Brasil, eu participei. Mas lá estavam a direita, a esquerda, o partido que representava os trabalhadores, o trabalhismo de Getúlio, que era o PTB. Tinham os representantes patronais e os representantes dos trabalhadores. E segmentos, partido que pleiteava aí uma melhor distribuição de renda, um Brasil mais justo socialmente, e que não houvesse uma distorção tão grande de salário mínimo por maior salário, né? Alguns ganhando 200 mil por mês, 300 mil por mês e outros ganhando 500 reais. Essa luta que nós, que fomos criados no meio político, achamos justa, achamos assim de inteira justiça. Essa luta política, essa luta, pensamento, e sempre fui um homem democrático, um homem que defendeu a liberdade. Sempre defendi a liberdade, fiz direito, sou advogado, fiz direito porque acredito na liberdade, no livre-arbítrio que foi usado por Deus. E pensamento não é crime. Pensamento, cada um pensa e caminha por onde quiser. Até Deus nos deu um livre-arbítrio, não é verdade? De quê? De pensar e fazer aquilo que o Senhor quiser, aquilo que a senhora quiser. A senhora tem o livre-arbítrio dado por Deus. E não somos nós, né, mortais, que vamos tirar essa liberdade. Mas o que está acontecendo no nosso país atualmente é a distorção do objetivo do partido político no Brasil. O partido político veio para defender ideias, pensamentos, divisão de renda, melhor divisão. Essa foi a grande finalidade do partido no Brasil. E o partido que existe por este mundo afora é em cima disso. Mas o que está acontecendo em nosso país hoje? Partidos políticos se transformaram em verdadeiras quadrilhas. Homens que se organizam usando sigla partidária, né? Vai aqui exemplos: PTB, PT, PMDB, PSC, PCdoB, PC, todos os partidos. Isso é sem exceção. Porque o que se encontra por esse Brasil afora não tem exceção. É
todos os partidos acabam sendo usados não para ajudar a sociedade, porque o partido político ele foi criado para isso, para as pessoas se organizarem e cuidar do interesse público, da coisa pública. Mas o que nós percebemos é o seguinte: as pessoas se organizam em partidos políticos para roubar os cofres públicos, para tirar o dinheiro da educação, para tirar o dinheiro da saúde, tirar o dinheiro das obras, tirar o dinheiro da cultura. Eles tiram o dinheiro de todo jeito. O problema é municipal, o problema é estadual e o problema é nacional. Os partidos não podem estar aí mais para defender interesses de empreiteira, de empresa de medicamento, de empresa de material escolar. O partido não existe, não é formação de quadrilha. Nós não queremos um Brasil de quadrilheiros, de bandidos, de narcotraficantes, né? Onde o roubo de carga cada dia cresce mais, onde o tráfico de drogas cada dia cresce mais. Nós queremos homens públicos com espírito de homem público, que façam dos partidos o quê? Cumprir a finalidade partidária e defender o programa que o partido tem lá registrado no Tribunal Eleitoral. Tem o registro, o programa. Só que ninguém fala em programa de partido. Eles falam só em 10%, 20%, 50% ou 90%. Ninguém fala em programa de partido e ninguém cumpre o programa partidário. Só se fala em comissão. Então, o que tem acontecido por este Brasil afora? Eu estou falando o nome de alguns partidos e não estou falando individualmente de cidade nenhuma. Eu acho que isso acontece por todo este Brasil. Lógico que tem exceções. Tem exceções, tudo na vida tem exceção. Mas na sua maioria dos municípios acontece o seguinte. Por exemplo, tem determinado, o tráfico de drogas conquista uma sigla, PSDB, por exemplo. O roubo de carga conquista uma sigla lá, PMDB. Por exemplo, o PSC, o pessoal do jogo, das maquininhas, acabam conquistando o PSC. Outros, ligados a outros roubos, a transportes, pegam o PT. Outros, por exemplo, existem caminhos e caminhos da droga. Uma outra facção da droga pega a PTB, por exemplo. Isso eu não estou dizendo de cidade nenhuma e nem de lugar nenhum, e nem partidos. Eu estou apenas para ilustração, apenas para exemplo, estou falando em partidos e estou falando do crime organizado. Mas o que acontece? Aquele que pegou o PMDB se alia ao PSDB, que se alia ao PTB, que se alia ao PT, que se alia ao PSC e dominam a cidade, acabam dominando o Estado e algumas vezes até o país. E quem é que está por detrás daquilo? Exatamente o crime organizado. Então são homens bandidos, que se transformam em políticos, usando os partidos políticos, que na verdade eles não são homens públicos, eles não são homens que querem administrar a coisa pública, eles são homens do banditismo e que se apossam através de corrupção, comprando, se apossam dos partidos e usam esses partidos para tomar conta da máquina administrativa das cidades, dos estados e do país. Aí, não só eu, mas várias pessoas que denunciam e ficam lutando em favor do bem,
em favor de diminuir a corrupção. Senhores promotores, senhores juízes, desembargadores, por favor, é fácil se os senhores fizerem um levantamento. O seu Joaquim, ou o senhor João, ou o senhor Carlos, é prefeito de determinada cidade. Tá bem, vamos supor, em 2010 esse senhor não tinha nenhum bem. Daqui a pouco ele termina o mandato, depois de 3, 4 anos, e esse senhor passa a ser um homem com 200, 300 milhões de capital. Está cheio aqui por esse Brasil afora. Não tenho o que provar. Já está provado. O próprio aumento de capital dá enriquecimento ilícito, da formação de quadrilha, porque eles roubam normalmente, não é só o prefeito que evolui o seu patrimônio, é o prefeito, a esposa do prefeito, os filhos do prefeito, os irmãos do prefeito, o secretariado, os vereadores, todos aumentam o seu patrimônio, mas é um aumento tão... é uma afronta à sociedade, e principalmente, senhores juízes, senhores desembargadores, senhores promotores, em cidades pequenas, porque é corriqueiro. Quem mora em cidade pequena, não São Paulo, Rio de Janeiro, cidade muito grande, as capitais maiores, Porto Alegre, as coisas passam meio despercebidas. Mas em cidades pequenas é uma afronta. Os senhores não acreditam. Eles compram 50, 60, 100 casas. Vereadores ele passa a ganhar 5 mil por mês de salário e compra 6, 7 carros importados. É impossível, né? O salário que ele ganha, ele gasta de gasolina com o carro. Ou de manutenção. Prefeitos que constroem um verdadeiro império em 3, 4, 5 anos. Aí o senhor vê a família do prefeito desenvolvendo um patrimônio absurdo, né? Aí os testas de ferro, é tudo uma quadrilha, é formação de quadrilha. O crime já está provado. O crime, senhores promotores, senhores juízes, por favor, senhores jogadores, o crime está aí. Olha, eles montam as empresas para lavar dinheiro, o enriquecimento é de vários, então o grupo já está, a formação de quadrilha já está formada, forma de secretário, prefeito, família, então, forma a formação de quadrilha. Senhores, por favor, eles montam as empresas para fazer a lavagem do dinheiro. É crime do colarinho branco, a improbidade administrativa, são vários os crimes cometidos. É chegar e algemar, senhores juízes, senhores promotores, é chegar e algemar. Soma o patrimônio que tinha, o que tem, de que forma adquiriu o deputado, o prefeito, o vereador, ou qualquer que seja da família, ou secretariado, ou vereadores. Somar o patrimônio. É uma afronta? É. Algema neles. Algema neles, por favor. O Brasil está pedindo uma resposta aos senhores. O Brasil, o povo brasileiro precisa de uma resposta do judiciário. Ninguém está acreditando mais em ninguém nesse país. Eles fazem o que querem. Os partidos políticos hoje estão aí para servir o crime organizado. Não são partidos políticos mais. No Brasil, são quadrilhas organizadas usando os partidos políticos para roubar as crianças, os idosos desse país.